Meu nome é Letícia Nogueira, tenho 35 anos e sou analista de sistemas em São Paulo. Cresci no interior de Minas Gerais, numa pequena propriedade rural dos meus avós, um sítio chamado Recanto da Amoreira. Lembro da minha infância entre milharais, riachos e o cheiro de café torrado, das galinhas ciscando no quintal e do som distante dos bois mugindo nos pastos. Quando completei 18 anos, mudei-me para a capital em busca de estudo e oportunidades. Ao longo dos anos, a correria da cidade grande me afastou da roça, e as visitas tornaram-se raras. Meus avós faleceram, meus pais venderam algumas partes do sítio, mas mantiveram a casa principal e um pedaço de terra em volta. Aquilo ficou vazio, esquecido, acumulando pó e saudade. Até que no último verão, algo me trouxe de volta. Aconteceu quando meu pai decidiu que era hora de dar um destino ao Recanto da Amoreira. Ele queria vendê-lo, mas eu me opus. Uma memória forte do passado me impulsionou a impedir que aquela parte da nossa história desaparecesse. Propus restaurar a casa e, talvez, transformar o lugar em um refúgio para mim mesma, quem sabe um turismo rural no futuro. Meu pai, relutante, concordou, desde que eu arcasse com as despesas e cuidasse de tudo sozinha. Peguei férias do trabalho e viajei. A estrada longa e sinuosa me levou de volta ao interior. Quando entrei na estradinha de terra cercada de capim alto, senti um nó na garganta. As árvores retorcidas, a cerca de arame enferrujada, os postes de luz espaçados. Tudo parecia menor do que na infância, mas também mais sombrio. Cheguei ao final da tarde, o sol se pondo num céu rosado. A casa principal, de paredes brancas descascadas, janelas verdes empenadas, e o telhado de telhas de barro, estava ali, firme, mas com ares de abandono. Ao lado, a velha amoreira do sítio, que dera nome ao lugar, ainda erguia-se, embora com a copa rala. O quintal estava tomado por mato alto e o silêncio era quase absoluto, exceto pelo canto de grilos e um ou outro pássaro noturno. Entrei na casa. O cheiro de mofo e poeira me invadiu as narinas. Salas vazias, móveis cobertos por lençóis amarelados, o piso de tábuas rangendo a cada passo. A cozinha tinha panelas velhas, um fogão a lenha enferrujado e as paredes manchadas pela umidade. Senti uma pontada de tristeza, mas também determinação. Eu cuidaria daquele lugar. Acendi a lanterna, pois a energia elétrica estava cortada, e separei meu colchonete, lençóis e mantimentos trazidos da cidade. Planejava passar a noite ali mesmo, na sala, apenas para começar cedo no dia seguinte com a limpeza. A noite caiu silenciosa, e a escuridão da roça é diferente da cidade. É mais profunda, mais tátil. O luar mal iluminava a janela, e a lamparina a querosene que encontrei no armário do corredor lançava sombras estranhas nas paredes. Tentei dormir, mas o estranhamento e a inquietação mantiveram meus olhos abertos. Em determinado momento, ouvi um barulho lá fora, um farfalhar no mato. Talvez um tatu ou um gambá procurando comida. Tentei ignorar, mas então um murmúrio distante alcançou meus ouvidos. Algo como um sussurro longo, quase uma cantiga abafada. Levantei devagar, pé ante pé, e cheguei à janela dos fundos, que dava para a horta abandonada. Não vi nada, apenas o vulto de arbustos e ervas daninhas balançando na brisa leve. O sussurro cessou. Voltei ao meu colchonete e, exausta, acabei pegando no sono. Ao amanhecer comecei a trabalhar. Abri as janelas, sacudi tapetes e panos, varri o chão, removi teias de aranha, trouxe água do poço para lavar a cozinha. Aos poucos, a casa parecia menos morta. Depois do almoço simples, pão, queijo, café, decidi explorar o terreno. O sítio tinha um pomar nos fundos, onde ficava a amoreira, laranjeiras, goiabeiras e um pequeno milharal que meu avô mantinha. Atravessei o quintal e segui por uma trilha estreita coberta de mato até alcançar o milharal, agora praticamente selvagem. Hastes secas, poucas espigas miúdas. Foi ali que vi algo curioso. Havia uma pequena clareira entre o milharal e a mata do outro lado, e no centro, um pedaço de tronco formando um banquinho improvisado. Alguém estivera ali recentemente? Encontrei marcas no chão, pegadas talvez, mas não nitidamente humanas, ou eu estava impressionada. Voltei à casa intrigada. Não havia vizinhos próximos.
A propriedade mais perto ficava a uns 2 quilômetros. Meu pai não mencionara ninguém tomando conta do lugar. Na tarde seguinte, voltei ao milharal e deixei uma caneca de alumínio pendurada num galho seco, para ver se alguém a removeria. No dia posterior, a caneca não estava mais lá. Em seu lugar, encontrei uma espiga de milho recém-colhida, apoiada no toco. Senti um calafrio. Alguém estava interagindo comigo silenciosamente, sem se mostrar. À noite, novamente aquele sussurro. Fui mais corajosa desta vez. Seguindo o som, saí para fora da casa com a lanterna. O sussurro vinha na direção do pomar. Caminhei com cuidado pelo terreno até chegar perto da amoreira. E ali vi, por um segundo, uma silhueta feminina, cabelos longos, vestindo algo branco que reluziu ao luar. Quando direcionei a lanterna, não havia ninguém. Meu coração disparou. Lembrei das histórias que minha avó contava na infância sobre almas penadas vagando na roça, rezas fortes contra o mal, benzedeiras e curandeiras. Teria eu encontrado um espírito inquieto? Nos dias seguintes, os eventos se intensificaram. De manhã, encontrava objetos estranhos perto da porta da cozinha. Uma flor murcha, um pedaço de fita colorida, um pente de dentes quebrados. À tarde, ouvia risadas distantes. À noite, o sussurro retornava, acompanhado de um leve assobio. Certa vez, encontrei pegadas menores, talvez de uma mulher descalça, marcadas no barro após a chuva. Ao segui-las, terminavam subitamente perto da cerca, como se a pessoa tivesse desaparecido no ar. Decidi procurar informação na vila mais próxima, uns 15 quilômetros adiante. Peguei o carro e fui ao armazém central, onde idosos costumam se reunir. Contei a um senhor chamado Onofre, um homem de chapéu de palha e bigode branco, que algo estranho ocorria no antigo sítio dos Nogueira. "O sítio da Amoreira, né?" disse ele. "Lembro-me de sua família. Sua avó era uma boa mulher. Mas já ouvi histórias sobre aquelas terras. Antes de seu avô comprar, dizem que uma moça que trabalhava ali desapareceu. Chamava-se Rosa. Era jovem e diziam que tinha um dom para a cura. Alguns achavam que era bruxa. Ela sumiu sem deixar pistas. Alguns acreditam que ela morreu em circunstâncias estranhas e seu espírito vagueia por aquelas bandas." Agradeci a Onofre, assustada com a correlação. Rosa. Uma moça do passado, desaparecida. Será que era a mulher que eu via? A que sussurrava à noite? De volta ao sítio, decidi tentar me comunicar. Assim como havia feito com a caneca no milharal, levaria algo para trocar. Coloquei uma velha echarpe branca sobre o toco no milharal, junto a um recado escrito em papel. "Quem é você? Por favor, eu quero ajudar." Deixei ali e me afastei. Ao entardecer, retornei ao local. A echarpe desaparecera, o bilhete também. No lugar deles, encontrei um ramo de ervas amargas que minha avó costumava usar para chá medicinal. Aquilo me lembrou do suposto dom de cura que Rosa tinha. De alguma forma, ela queria me dizer que entendia minha intenção. Mas o que precisava essa alma para descansar? Naquela noite, armada com coragem, esperei o sussurro. Desta vez, acendi uma fogueira pequena no quintal, sentei numa banqueta e chamei pelo nome. "Rosa, é você que está aqui? Eu sei da sua história, ou melhor, ouvi rumores. Se precisar que eu faça algo, me mostre." O vento soprou, levantando faíscas da fogueira. Senti uma presença atrás de mim. Girei a cabeça lentamente e vi, à meia luz, a sombra da mulher parada a poucos metros. Seus olhos brilhavam com um reflexo estranho. Não corri, apesar do medo. Permaneci imóvel, coração a mil. Ela deu um passo à frente. Pude ver melhor seu rosto, jovem, mais sofrido, e sua boca se moveu em silêncio. Tentei ler seus lábios. Parecia repetir, "Me ajude", ou algo assim. Depois, apontou para a amoreira e depois para a direção da mina de água, onde meu avô costumava buscar água potável. Era como um enigma. Corri até a amoreira, rodei a árvore e notei que, do outro lado, a casca tinha uma marcação antiga, como uma letra gravada no tronco. Parecia um R. Voltei para a casa, peguei uma lanterna e segui para a mina de água, um poço protegido por tábuas. Lá, nos arredores, encontrei um pedaço de tecido enroscado na vegetação submersa.
Puxei e era um retalho de vestido antigo. Meu coração gelou. Talvez o corpo de Rosa tivesse sido descartado naquela mina ou na mata próxima. Precisava verificar. No dia seguinte, com a ajuda de um agricultor que contratei para dar um trato no terreno, esvaziamos parte da mina e vasculhamos o local. Encontramos ossos, restos humanos, sem dúvida. Chamamos a polícia, que abriu uma investigação. Embora o caso fosse muito antigo, era possível que finalmente a verdade viesse à tona. Rosa não desaparecera por vontade própria, provavelmente fora vítima de um crime. Quem teria sido o culpado? Nunca saberíamos ao certo, mas ao menos seu corpo teria um enterro digno. Na noite seguinte à descoberta, montei guarda novamente no quintal. Levei uma vela, um terço que pertencera à minha avó, e fiquei esperando. Rosa apareceu mais cedo do que o habitual, agora claramente visível sob a luz da lua. Havia tristeza em seus olhos, mas também um alívio. Aproximei-me, passo a passo, o coração disparado, mas determinado a não fugir. Ao chegar a uns poucos metros dela, senti um frio intenso no ar e sua imagem tremulou, como fumaça. "Você vai descansar agora", murmurei, as lágrimas brotando. "Vamos dar a você um enterro, rezar por sua alma, restaurar sua memória nesta terra." Rosa inclinou a cabeça, um gesto de gratidão ou reconhecimento. Em seguida, seu corpo esfumou-se no ar, dissolvendo-se no silêncio da roça. Um cheiro de flores silvestres tomou o lugar do frio. Fiquei ali, parada, chorando baixinho, compreendendo que havia sido testemunha de algo que ultrapassava o entendimento racional. Uma vida interrompida no passado, injustiças enterradas no esquecimento e agora a oportunidade de reparação. Nos dias que se seguiram, contei a história a meu pai, que veio me visitar. Ele ficou atônito, mas aceitou minha versão. A polícia recolheu os ossos e o historiador local prometeu pesquisar registros antigos para identificar Rosa devidamente e fazer uma pequena cerimônia. Enquanto isso, a presença inquietante desapareceu. As noites tornaram-se mais calmas e o sussurro sumiu no vento. Continuei meu plano de restaurar o sítio. Aos poucos, ele ganhou vida. Limpei o quintal, arrumei a casa, pintei as janelas e plantei mudas de ervas e flores no jardim. A roça recuperou certa alegria discreta, um sopro de esperança. Pouco antes de voltar para São Paulo, ajudei a organizar um pequeno velório simbólico para Rosa, na capelinha da vila. Apenas alguns moradores e curiosos compareceram, mas rezamos juntos. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. No último dia, sentei-me na varanda, olhando o sol se pôr sobre o milharal, as folhas brilhando ao vento. Pensei em Rosa, imaginando-a livre, talvez unida a forças que não entendemos, mas em paz. Pensei no poder da memória, do reconhecimento e da empatia. A roça, antes cenário de minha infância feliz, agora me ensinava sobre segredos ocultos e a importância de ouvir o que o silêncio e as almas esquecidas têm a dizer. Ao partir, deixei no quintal uma pequena cruz de madeira, como sinal de respeito. Acredito que, desde então, o recanto da Amoreira carrega não apenas as recordações da minha família, mas também a história de Rosa. E quando o vento noturno sopra entre os galhos, já não sinto medo. Sinto, em vez disso, a certeza de que as vozes da roça, outrora abafadas, encontraram no presente um canal de expressão. O relato da roça, marcado pela aparição e pelo mistério, tornou-se parte de mim. Um lembrete de que a terra guarda memórias que o tempo não apaga e que, às vezes, cabe a nós honrá-las.